Fala turma, eu sou o Guto Matos e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem comum, uma situação que ocorre com bastante frequência na vida de nós traders, que é o famoso FOMO, ou o sentimento de ficar de fora daquele trade que a gente acha que vai ser o trade vencedor, que vai ser o trade lucrativo. Então eu separei aqui algumas ações, algumas atitudes que eu faço para que eu evite ter sentimentos como esse. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando das nossas lives de segunda-feira, de olho na trend, sempre às 20 horas, e conteúdo educacional todas as quartas e quintas-feiras aqui neste canal. Beleza? Então vamos lá. Como, né? O famoso Fear of Missing Out, que é nada mais, nada menos do que o medo de ficar de fora daquele trade, daquele movimento que a gente acha que será o movimento do dia, o trade do ano, né? A ação que a gente possa ter perdido de comprar ou de vender, enfim. É uma sensação aí bastante comum na vida de nós traders, e é aquele momento em que a gente fica frustrado, muitas vezes, a gente fica inquieto, com um alto nível de ansiedade por não ter entrado naquele trade, por ter perdido aquela oportunidade, e aquela oportunidade que você acha que vai ser, muitas vezes a gente acha que vai ser o trade do ano, né? Ou que vai ser o trade do dia, enfim, que vai ser um trade muito lucrativo, beleza? Então, como eu disse, é um sentimento que é bastante comum, né? Os traders têm muito esse sentimento de que, poxa, perder uma oportunidade é a mesma coisa que perder grana. E não é bem assim, né? E isso se agrava ainda muito mais quando a gente olha para o lado e a gente vê uma outra pessoa que pegou aquele trade que nós não pegamos, que a gente não pegou. A gente olha lá para o lado e tá lá aquela pessoa surfando aquele trade, pegando aí, tendo um bom resultado. Então a gente fica ainda com um sentimento maior de frustração. Mas o primeiro ponto que eu trago aqui, que eu gosto de deixar claro, é que você pode até perder uma oportunidade, mas isso com certeza não significa que você perdeu grana. Então, eu prefiro muito mais perder uma oportunidade do que perder grana. Eu prefiro muito mais ficar de fora desse trade que eu não entrei no momento ideal ou porque para mim não foi um trade muito claro, do que entrar porque outras pessoas entraram, ou entrar num momento que não seria o adequado, e esse trade dá errado justamente por essa atitude intempestiva que eu cometi, né? E aí sim eu vou ficar muito mais frustrado por não ter controlado as minhas emoções, né? Então, dito isso, eu trago que a disciplina ela é responsável por boa parte, se não a maior parte, dos lucros de um investidor de sucesso, de grandes investidores, né? Então, um investidor aí lucrativo, ele possui estratégias claras, né? E que evitam o achismo, né? E eles seguem fielmente essas estratégias. É muito por esse caminho que a trend está indo, de evitar aqueles trades onde eu acho que vai para cima, eu acho que vai para baixo, e sim utilizar e entrar em trades onde estratégias claras deram um sinal, e essas estratégias elaboradas através de dados estatísticos, onde o meu ponto de entrada é muito claro, o meu ponto de saída é muito claro, e eu estou a favor da probabilidade e não de atitudes, vamos dizer assim, de atitudes imediatistas, né? De atitudes afobadas por querer entrar naquele trade. Então eu só entro no trade que aquela estratégia para mim deu um sinal bastante claro. Outros pontos aqui e outras questões que eu trago para que a gente consiga evitar, e que eu utilizo muito no meu dia a dia, né, para evitar
esse FOMO, né? Esse medo de ficar de fora aí dos trades. Primeiro ponto é eu tenho metas definidas bem claras. E essas metas eu tenho metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, se eu estou numa estratégia para buscar um trade mais curto, eu tenho uma meta de curto prazo, né? Mas eu também tenho a minha meta do ano. E eu, frequentemente, mensalmente, eu acompanho como eu estou em relação a esta meta do ano. Seja na qualidade dos meus trades, seja na lucratividade, o quanto que de retorno financeiro eu estou tendo ou não até esse momento. Né? E a partir daí, dessas análises, desses checkpoints, eu faço pequenos ajustes se necessário for. Tá? Outro ponto que eu trago é, tenha muito claro, antes de entrar em qualquer operação, saiba muito bem quais são todos os riscos que você está correndo ao entrar naquela operação. E mais ainda, quando você perde essa operação e fica na afobação, fica afoito, fica de novo com esse sentimento de que perdeu o trade, calcule ainda mais quanto que seria o seu stop, quanto que custaria esse erro por não ter entrado corretamente no trade. Perfeito? Outro ponto aqui é de evitar comparações. Lembre-se que cada investidor aí tem o seu perfil. Cada investidor tem o seu limiar de risco, por exemplo. Cada investidor faz o seu gerenciamento de risco. Então, não se compare com o investidor do lado que daqui a pouco entrou no trade e teve um grande lucro e você perdeu esse trade e perdeu esse lucro. Isso não quer dizer que porque João teve um determinado lucro naquele trade que você pudesse ter tido exatamente esse mesmo lucro, certo? Então, foque no seu desenvolvimento, foque na sua estratégia, foque na sua evolução, beleza? Outro ponto aqui, outra dica que eu trago é use a lógica e não emoções. Use a razão e não a emoção. Busque, mais uma vez eu repito isso, busque por estratégias baseadas em dados estatísticos, comprovados. Haja em favor da probabilidade e não do impulso. Beleza? Isso é um ponto importante. Conheça a sua estratégia, conheça a performance da sua estratégia, conheça claramente quais são os gatilhos de entrada e gatilho de saída, certo? E a partir daí, só entre quando o sinal verde for ligado, vamos dizer assim, quando der o sinal verde. Beleza? Evite a emoção nesse aspecto. Seja frio e calculista. Ok? Por último, algo que eu faço frequentemente é analise os seus erros e acertos. E principalmente, aprenda com os seus erros. Isso vai fazer com que você tenha uma reflexão maior sobre cada um dos seus trades. Muitas vezes a gente sai de um trade com um bom lucro, mas um trade que não foi um bom trade. A gente pode até ter ganho pela sorte. E isso tem que ser anotado, isso tem que ser refletido, porque tu pode até ganhar na sorte, mas com certeza, em um determinado momento, tu também vai perder um azar, certo? Stop, perdas, isso é uma coisa que é certa no mercado financeiro e eu costumo dizer com bastante frequência aqui nos meus vídeos. O importante é que você tenha conhecimento da sua estratégia e saiba que se você rodar essa estratégia por diversas vezes, você sairá vencedor
no médio e longo prazo, voltando ali para suas metas definidas no início da sua jornada. Beleza? Eu trouxe aqui alguns pontos que eu utilizo bastante no dia a dia para evitar esse sentimento bastante comum, né, e que muitas vezes a gente se vê no meio de agindo por impulso, e a gente tem que estar frequentemente se policiando para não cair nessas armadilhas da nossa mente. Então, disciplina é tudo, disciplina aí é 80%, 90% do sucesso no trade. Tá? O lucro ele é uma consequência de tu operar bem, de tu seguir o teu plano, aí sim tu vai colher os frutos de todo esse esforço. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de como que funcionam as nossas estratégias aqui da Trend, como que são essas estratégias baseadas em dados estatísticos, algo que a gente está migrando para quase 100% de nossas estratégias, né? Eliminando, então, esse fator emocional do trade. Vou deixar o link aqui da nossa mentoria. Tá? Entre em contato, a gente marca um call, explica direitinho como que funciona todo o nosso trade system, no que a gente acredita e também os nossos resultados. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like e a gente se vê aí na próxima semana. Valeu, até mais!